Para começar a falar sobre os pensamentos revolucionários do século XIX, é necessário falar sobre o pensamento liberal, que trouxe consigo a consciência plural, sem principalmente a influência religiosa, e assim surgindo o expansionismo burguês. O expansionismo burguês trouxe consigo algumas contradições, porque ao mesmo tempo que aumentavam os problemas sociais, ocorreu um aceleramento muito grande da era das revoluções. Em decorrência dos aumentos dos problemas sociais, surgiram os movimentos sociais, como, por exemplo, o nascimento dos sindicatos e legislações trabalhistas. Dessa forma, os trabalhadores conseguiram algumas conquistas, como, por exemplo, as leis de proteção ao trabalhador, as leis de casa de trabalho, a proibição do trabalho feminino nas minas e também a jornada de trabalho, que eram de 10 horas semanais. O movimento ludista surgiu no século XVIII por um operário chamado Ned Ludd, que estava furioso com o seu patrão por conta do uso das máquinas, pois ele acreditava que as máquinas tiravam o emprego das pessoas. Até por isso ele invadia as fábricas secretamente e destruíam algumas das suas máquinas. Até por isso, no ano de 1812, o parlamento inglês criou uma lei que permitia que pessoas que invadissem as fábricas e destruíssem as máquinas fossem punidas da maneira mais severa possível, ou seja, essas pessoas pagavam com as suas próprias vidas. Apesar do ludismo não ser uma ideologia concreta, ele foi de suma importância, pois ele questionava se o capitalismo tinha garantia de benefícios para a coletividade. O cartismo surgiu entre os anos de 1830 e 1840 por Fergus Connor e William Lovett, com o objetivo de participação política dos operários para defender a criação de leis em prol da própria classe deles. Eles tentavam entrar na política graças às péssimas condições de trabalho impostas pelos patrões donos de fábricas, pois eles trabalhavam cerca de 18 horas por dia sem nenhum tipo de segurança. Todos estavam propícios a receber doenças, entre outras coisas. Diante de toda essa realidade vivida pelos operários durante a Revolução Industrial, surgiram novas doutrinas sociais, que, no caso, eram os socialistas, que se dividiam em quatro grupos: os utópicos, marxistas, anarquistas e cristãos. O socialismo utópico surgiu entre o fim das guerras napoleônicas e o início da Revolução de 1848. Ele tinha como objetivo resolver os problemas da sociedade sem que houvesse o conflito entre a burguesia e os operários daquela época. E por conta dessa preocupação em resolver as coisas sem ter nenhum conflito entre a burguesia e o operário, é possível perceber então o pensamento liberal existente no socialismo utópico, que depois de algum tempo surgiram alguns filósofos, como por exemplo Saint-Simon, Charles Fourier e Robert Allen.